Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da EBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Hoje, a nossa reflexão se aprofunda na leitura complementar da lição de número 10, que trata da missão dos discípulos de Cristo. O texto base para o nosso estudo se encontra em Lucas capítulo 9, versículo 2, e ele já começa nos confrontando com uma pergunta essencial. Será que estamos, de fato, cumprindo integralmente a missão que o Senhor nos confiou? Este versículo é o ponto central de todo o nosso estudo. E é fundamental que a gente compreenda, esta não foi uma ordem restrita aos 12 apóstolos naquela época. Pelo contrário, é um mandato que ecoa através dos séculos e chega com a mesma autoridade até nós hoje, a cada um que se declara um seguidor de Cristo. Vamos observar com atenção a estrutura desse chamado. Jesus não estabelece uma ordem de prioridade entre as tarefas. Ele apresenta uma missão única, mas com duas dimensões que são absolutamente inseparáveis, que se completam e validam uma a outra. De um lado, nós temos a proclamação, o anúncio com palavras, que é o pilar da fé, que vem pelo ouvir da palavra de Deus. Mas Jesus não para aí. Essa proclamação verbal precisa ser confirmada pela ação, a cura dos enfermos, que é a manifestação visível, prática, do amor e do poder de Deus. Uma coisa não se sustenta sem a outra. Palavras e obras devem caminhar juntas. Pois bem, para cumprirmos a missão, precisamos ter clareza sobre o que estamos proclamando. O que, afinal, significa este reino de Deus que somos comissionados a anunciar? O reino de Deus é, portanto, uma realidade de dupla dimensão. Ele é o governo de Cristo agindo hoje, agora, no coração daquele que crê, mas também é a nossa esperança futura, da sua soberania plena e visível sobre toda a criação. Pregar o reino, então, é anunciar que esta nova forma de viver, sob o governo de Deus, já está disponível, por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. E como o comentarista José Bittencourt nos lembra muito bem, a pregação não é uma atividade opcional para o crente. Ela é, na verdade, uma obrigação que nasce do nosso próprio chamado para a salvação. Existe uma urgência inerente à mensagem do Evangelho, pois ela é a resposta de Deus para a condição da humanidade. E aqui chegamos a um ponto crucial para a nossa autoavaliação. Não é suficiente apenas falar do amor de Deus. A questão que precisa ser feita é: as nossas ações diárias demonstram esse amor? A nossa vida é uma prova real da mensagem que os nossos lábios pregam? É preciso que o nosso viver manifeste esse amor através de atos de compaixão e serviço, assim como Cristo fez. Para entendermos como executar essa missão, não há guia melhor do que o próprio Mestre que a instituiu. O caráter de Jesus Cristo é o molde perfeito para o caráter de todo discípulo. A fonte de todo o ministério de Jesus era uma só: compaixão. A Bíblia diz que ele via as multidões e se compadecia, porque as enxergava como realmente estavam, aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Essa compaixão foi o verdadeiro motor que o impulsionou a pregar e a curar. E a lição para nós é direta. A nossa missão não pode nascer do mero dever, mas sim de um coração que genuinamente se compadece da dor do próximo. Fica claro, portanto, que a missão não é apenas sobre o que nós fazemos, mas principalmente sobre quem nós somos em Cristo. Ela requer um caráter transformado pelo Espírito Santo, exige a compaixão que nos move em direção ao outro, a humildade que nos faz servir em vez de buscar ser servido e uma disposição genuína para o serviço prático. Essas são as marcas de quem segue de verdade os passos do Mestre. Trazendo toda essa verdade para a nossa realidade, para os nossos dias, o chamado de Lucas 9:2 permanece com a mesma força e a mesma urgência. Os métodos podem mudar. O contexto pode ser outro, mas o princípio divino é eterno. Como nós podemos, em nosso cotidiano, pregar o reino e curar os enfermos? A cura pode ser física, claro, mas também pode ser emocional, espiritual, através de um ombro amigo, de uma palavra de consolo. Pregar o reino pode ser de um púlpito, mas também se manifesta através de uma vida íntegra no trabalho, de palavras de esperança na família, de um testemunho fiel na vizinhança. O caminho do discipulado, conforme a nossa lição bem aponta, exige compromissos que são fundamentais. Não se trata de uma jornada fácil, mas de uma entrega total, que começa com uma decisão consciente e diária. O primeiro e mais importante passo é negar a si mesmo. Este é o alicerce de tudo. E o que isso significa? Significa destronar o eu do centro da nossa vida para entronizar a Cristo, submetendo a nossa vontade, os nossos planos e os nossos desejos à soberania dele.
Sem essa renúncia, o verdadeiro discipulado não pode sequer começar. Não resta dúvida de que essa jornada terá seus desafios, suas lutas e exigirá de nós muita perseverança. Contudo, a promessa que nos sustenta é incomparavelmente maior. A lição nos recorda que, por mais árduo que seja o caminho, a recompensa final é a vida eterna, a comunhão plena e perpétua com o nosso Deus. E assim, nós chegamos à verdade central, a aplicação prática de todo esse estudo. A nossa responsabilidade como discípulos é cumprir a missão que Cristo nos confiou, mas não de qualquer maneira. Devemos cumpri-la com as qualidades que Ele mesmo demonstrou: perseverança diante das dificuldades, humildade para servir e uma profunda compaixão pelos perdidos e aflitos. Que possamos ser fiéis ao chamado integral do nosso Mestre. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.